Existe um ponto na vida espiritual que separa completamente aqueles que apenas gostam de Deus, daqueles que realmente constroem uma vida com Deus. E esse ponto não está na emoção, não está no entusiasmo momentâneo, não está nos dias bons. Está exatamente nos dias em que você não quer, nos dias em que você não sente, nos dias em que tudo dentro de você diz para deixar para depois. E é exatamente aqui que a vida de John Wesley revela um segredo poderoso. Um princípio que, se você entender profundamente, pode transformar completamente a sua disciplina espiritual e a forma como você se relaciona com a palavra de Deus. Porque ele não lia a Bíblia apenas quando sentia vontade. Ele lia todos os dias, mesmo quando não queria. E isso parece simples, mas é exatamente isso que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. O que transforma a sua vida não é aquilo que você faz quando está motivado, é aquilo que você mantém quando não está. E esse é o ponto onde quase todos falham. Porque é fácil abrir a Bíblia quando você está inspirado, quando algo tocou seu coração, quando você sente vontade. Mas o que acontece quando isso não existe? Quando não há emoção, quando não há interesse, quando parece seco, a maioria para. Mas é exatamente nesse momento que a transformação começa de verdade. Agora presta muita atenção nisso, porque esse ponto é profundo. Disciplina espiritual não é provar que você está forte, é continuar mesmo quando está fraco. E foi exatamente isso que marcou a vida de John Wesley. Ele não negociava com a vontade. Ele não esperava sentir. Ele simplesmente fazia. E isso construiu algo dentro dele que não dependia de circunstância. Construiu estabilidade. Agora segura isso. Porque isso aqui muda tudo. Quando você decide ler a Bíblia todos os dias, independentemente do que sente, você começa a treinar sua mente para obedecer a um padrão, e não a emoções. E isso fortalece você de uma forma que poucos entendem. Porque emoções são instáveis, mas padrões criam consistência. Agora observa isso com profundidade. Cada vez que você escolhe ler mesmo sem vontade, você está vencendo uma batalha invisível. Uma batalha contra a preguiça, contra a distração, contra a negligência espiritual. E essa vitória, embora pareça pequena, é extremamente poderosa ao longo do tempo. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. Você não precisa sentir para ser transformado. Você precisa permanecer, e isso muda completamente a forma como você enxerga a leitura da Bíblia. Porque agora não se trata de ter vontade, se trata de compromisso. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Se você só lê a Bíblia quando sente vontade, você nunca vai construir profundidade espiritual, porque sua frequência vai depender de algo que muda o tempo todo. E isso cria instabilidade. Agora segura isso, porque esse ponto é extremamente importante. A leitura diária não é apenas sobre adquirir conhecimento. É sobre formar sua mente. Sim, formar sua mente. Porque aquilo que você consome diariamente molda a forma como você pensa. E a forma como você pensa molda a forma como você vive. Agora presta muita atenção nisso. Quando você lê a palavra de Deus todos os dias, mesmo sem sentir, você está alinhando seus pensamentos com algo maior do que suas emoções. E isso muda suas decisões. Agora observa isso. Existem dias em que você vai ler e vai sentir muito, vai entender profundamente, vai ser impactado. Mas também existem dias em que você vai ler e vai parecer que nada aconteceu. E aqui está o erro que muitos cometem. Eles acham que esses dias não contam, mas contam. E talvez sejam os mais importantes, porque são esses dias que provam que sua disciplina é real. Agora segura isso, porque esse ponto é transformador. Deus não trabalha apenas nos dias em que você sente, Ele trabalha na constância silenciosa, na repetição, na fidelidade diária, mesmo quando você não percebe. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é profundo. Existem mudanças que não acontecem de forma visível,
mas estão acontecendo internamente. A sua mente está sendo renovada. Seus padrões estão sendo ajustados. Sua sensibilidade está sendo desenvolvida. E tudo isso acontece aos poucos, dia após dia. Agora deixa eu te mostrar algo que poucos entendem. A leitura diária da Bíblia cria uma base que sustenta você nos momentos difíceis, porque quando você precisa, aquilo que você leu está dentro de você. E isso faz diferença. Agora segura isso, porque esse ponto é essencial. Você não pode esperar precisar da palavra para começar a consumi-la. Porque quando o momento chegar, pode ser tarde para construir aquilo que deveria já estar dentro de você. Agora presta muita atenção nisso. John Wesley entendia que a disciplina diária era o que sustentava sua vida espiritual, não os momentos extraordinários. E isso é o que você precisa entender também. Agora observa isso com profundidade. Cada dia que você abre a Bíblia, mesmo sem vontade, você está dizendo algo poderoso, que sua vida espiritual não depende do seu humor, depende da sua decisão. E isso te posiciona de forma diferente. Agora segura isso, porque isso aqui é confrontador. Você não pode permitir que sua vontade controle sua disciplina. Você precisa permitir que sua disciplina controle sua vontade. E isso exige maturidade. Agora presta atenção nisso, porque isso fecha essa primeira parte com força. O motivo pelo qual John Wesley lia a Bíblia todos os dias, mesmo quando não queria, não era porque ele sempre sentia, era porque ele entendia que aquilo era essencial, inegociável, parte da sua vida. E se você quiser crescer espiritualmente de verdade, você vai precisar chegar nesse nível também. Então, se isso está falando com você agora, já escreve aqui nos comentários. Eu vou permanecer mesmo sem vontade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui não é apenas motivação, isso é construção real. Agora você precisa ir ainda mais fundo, porque entender que precisa ler a Bíblia todos os dias já muda muita coisa, mas ainda não resolve o principal problema, que é manter essa prática quando a rotina aperta, quando a mente se distrai, quando o cansaço chega e, principalmente, quando a vontade simplesmente desaparece. Porque aqui está a realidade que poucos admitem. Não é a falta de conhecimento que impede crescimento espiritual, é a falta de constância. E é exatamente nesse ponto que a vida de John Wesley se torna um exemplo tão poderoso, porque ele não dependia de motivação para continuar, ele dependia de decisão estruturada. E isso muda completamente o jogo, porque quando você depende de motivação, você começa forte, mas não sustenta. Mas quando você constrói um sistema, você permanece. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode transformar sua prática imediatamente. Você precisa parar de tratar a leitura da Bíblia como algo que você faz quando dá, e começar a tratar como algo que já tem lugar definido no seu dia, algo fixo, algo claro, algo inegociável. Porque tudo aquilo que não tem lugar definido acaba sendo adiado, e aquilo que é constantemente adiado acaba sendo abandonado. Agora segura isso, porque esse ponto é extremamente prático. Você precisa reduzir a dificuldade de começar. Sim, reduzir a dificuldade, porque muitas vezes você não começa não porque não quer, mas porque parece trabalhoso demais. Você pensa que precisa ler muito, entender tudo, sentir algo profundo, e isso cria uma barreira mental. Agora observa isso. Quanto maior a exigência, maior a resistência. E aqui está o segredo que poucos aplicam. Comece pequeno, mas comece todos os dias. Pode ser poucos versículos, pode ser um capítulo, mas precisa ser constante, porque o poder não está no tamanho, está na repetição. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui muda tudo. Você não constrói profundidade lendo muito de vez em quando. Você constrói lendo um pouco todos os dias. E isso exige humildade, porque você precisa aceitar começar simples. Agora segura isso, porque esse ponto é profundo. A leitura diária não é sobre impressionar, é sobre se transformar.
E transformação acontece no processo, não na intensidade isolada. Agora deixa eu te mostrar algo que você precisa vencer: a distração. Porque hoje, tudo ao seu redor compete pela sua atenção. Celular, redes sociais, preocupações, pensamentos acelerados. E tudo isso tenta roubar exatamente o momento que deveria ser dedicado à palavra. Agora presta muita atenção nisso. Você não vai conseguir manter constância se não proteger esse tempo. Sim, proteger, desligar distrações, criar um ambiente mais silencioso, diminuir interrupções, porque sem proteção, sua disciplina se enfraquece. Agora segura isso, porque esse ponto é essencial. Aquilo que é importante precisa ser protegido, não apenas desejado. E isso vale completamente para a sua vida espiritual. Agora observa isso com profundidade. John Wesley não apenas lia, ele priorizava o ambiente da leitura. Ele criava condições para que aquilo fosse possível. E isso é algo que você precisa aplicar também. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. A qualidade da sua atenção define a profundidade da sua leitura. Você pode ler e não absorver nada, se sua mente estiver dispersa, ou pode ler pouco e ser profundamente impactado, se estiver presente. E isso muda tudo. Agora segura isso, porque esse ponto é transformador. Você precisa aprender a ler com intenção, não apenas por obrigação. Perguntar, refletir, absorver, mesmo que seja pouco, mas com atenção. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Ler sem atenção é quase como não ler, porque não gera transformação. Agora presta muita atenção nisso. Outro desafio que você vai enfrentar é a sensação de repetição. Você pode pensar: eu já li isso, eu já conheço esse texto. E aos poucos, isso tira o interesse. Mas aqui está o ponto que você precisa entender. A palavra não muda, mas você muda. E cada vez que você lê, você está em um nível diferente. Então o mesmo texto pode falar algo completamente novo, dependendo do seu momento. Agora segura isso, porque isso aqui é profundo. Não é o texto que precisa ser novo, é a sua percepção que precisa ser sensível. E isso se desenvolve com constância. Agora observa isso. Existem dias em que você vai ler e não vai sentir nada especial. E aqui está o erro que muitos cometem. Eles acham que isso significa que não valeu a pena. Mas valeu muito mais do que você imagina. Porque nesses dias, você está fortalecendo disciplina, não emoção. E disciplina sustenta sua vida espiritual. Emoção não. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. Você não pode medir o valor da leitura pelo que você sente no momento. Você precisa medir pelo que ela constrói ao longo do tempo. E isso exige visão de longo prazo. Agora segura isso, porque esse ponto é extremamente importante. A leitura diária da Bíblia é como plantar sementes invisíveis. Você não vê resultado imediato, mas com o tempo, começa a perceber mudança na sua mente, nas suas escolhas, na sua sensibilidade. E isso acontece de forma natural, mas constante. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta e responde com sinceridade. Você está disposto a continuar mesmo quando parece que não está funcionando? Porque esse é o ponto que define tudo. É fácil continuar quando vê resultado. Difícil é continuar quando não vê. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. Agora presta muita atenção nisso, porque isso fecha essa parte com força. O segredo de John Wesley não era sentir mais, era permanecer mais. E se você aprender a fazer isso, se você aprender a ler mesmo sem vontade, proteger esse tempo, simplificar o processo e manter constância, você vai construir uma vida espiritual sólida, profunda e estável. Então, se isso está falando com você agora, escreve aqui nos comentários. Eu vou ler mesmo sem vontade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui não é apenas um ensinamento, isso é uma mudança de padrão.
Agora você chegou ao nível mais profundo de todos, o ponto onde quase ninguém chega, porque aqui já não se trata apenas de disciplina, já não se trata apenas de constância, já não se trata apenas de vencer a falta de vontade. Aqui se trata de transformação real, a interna silenciosa, contínua, aquela transformação que não faz barulho no início, mas que muda completamente quem você se torna ao longo do tempo. Porque existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A leitura diária da palavra não é apenas uma prática espiritual. É um processo de formação da mente. E isso muda tudo, porque enquanto muitos leem buscando sentir algo imediato, aqueles que permanecem começam a perceber algo muito mais profundo. Eles começam a pensar diferente. Sim, pensar diferente. E foi exatamente isso que marcou a vida de John Wesley. Ele não apenas lia a Bíblia, ele foi moldado por ela. E isso é outro nível. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui é revelador. Você não se torna espiritual apenas pelo que sente. Você se torna espiritual pelo que passa a dominar seus pensamentos. E aquilo que domina seus pensamentos molda suas decisões. Agora observa isso com profundidade. Quando você lê a palavra todos os dias, mesmo sem vontade, você começa a substituir padrões antigos por novos padrões. Pensamentos impulsivos começam a diminuir. Reações descontroladas começam a ser ajustadas. Decisões passam a ser mais conscientes. E isso não acontece de forma instantânea, acontece de forma acumulativa. Agora segura isso, porque isso aqui é poderoso. Cada dia de leitura, mesmo simples, mesmo silencioso, mesmo sem emoção, está construindo algo dentro de você, algo invisível, mas extremamente sólido. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui muda completamente a forma como você enxerga o processo. Você não está apenas lendo a Bíblia, você está sendo treinado por ela, treinado a pensar melhor, treinado a reagir melhor, treinado a viver com mais consciência. E isso impacta todas as áreas da sua vida. Agora observa isso. Chega um ponto em que você começa a perceber algo diferente. Você não precisa mais se esforçar tanto para lembrar. A palavra começa a surgir naturalmente na sua mente, em decisões, em momentos difíceis, em situações inesperadas. E isso é resultado da constância. Agora segura isso, porque esse ponto é transformador. Aquilo que você repete diariamente começa a fazer parte de você. E quando a palavra passa a fazer parte de você, você não vive mais da mesma forma. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui é chave. Existe um nível onde você não lê apenas por disciplina. Você sente necessidade. Sim, necessidade. Assim como o corpo precisa de alimento, sua mente começa a precisar da palavra. E quando você não lê, você percebe. Sente diferença, sente falta, e isso é sinal de transformação real. Agora deixa eu te levar ainda mais fundo. Existe um nível onde a leitura deixa de ser apenas um momento do dia e se torna uma lente pela qual você enxerga tudo. Você começa a interpretar situações de forma diferente. Começa a reagir com mais sabedoria. Começa a evitar erros que antes cometeria facilmente. E isso muda completamente sua vida prática. Agora segura isso, porque esse ponto é confrontador. Muitos querem viver uma vida sábia, mas não alimentam a mente com aquilo que gera sabedoria, e isso cria um vazio. Agora presta atenção nisso. Você não pode esperar tomar decisões melhores se não está renovando sua mente diariamente, porque decisões são reflexo do que está dentro de você. Agora observa isso com profundidade. A leitura constante da palavra cria um tipo de estabilidade que não depende do ambiente. Pode haver pressão, pode haver dificuldade, pode haver incerteza, mas você permanece mais firme, mais centrado, mais consciente. E isso faz toda a diferença. Agora segura isso, porque isso aqui é essencial. O maior benefício da leitura diária não é o que você sente na hora, é quem você se torna ao longo do tempo. E isso exige visão.
Porque transformação profunda não é rápida, é progressiva. Agora presta muita atenção nisso, porque isso fecha tudo. O motivo pelo qual John Wesley lia a Bíblia todos os dias, mesmo quando não queria, não era porque ele sempre sentia algo especial. Era porque ele entendia que aquilo estava formando quem ele era. E isso é o que você precisa entender também. Não é sobre vontade. Não é sobre emoção. É sobre decisão, repetição, formação. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todas. E responde com sinceridade. Você quer sentir algo momentâneo? Ou se tornar alguém transformado? Porque essa escolha define tudo. Define sua constância. Define sua profundidade. Define sua vida espiritual. Agora segura isso, porque esse é o momento de decisão. Você pode continuar dependendo da vontade, lendo apenas quando sentir, vivendo uma fé instável, ou pode decidir permanecer, mesmo sem vontade, mesmo sem emoção, mesmo sem resultado imediato, e construir algo real, algo sólido, algo profundo, algo que permanece. Então, a partir de hoje, não negocie sua leitura. Mesmo sem vontade, leia. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem sentir, permaneça. Porque é exatamente assim que você se transforma. Então, se você chegou até aqui e decidiu mudar seu nível espiritual, escreve aqui nos comentários. Eu vou ler mesmo sem vontade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui não é apenas conteúdo, isso é um chamado para transformação real. E nunca se esqueça disso. Não é o quanto você lê em um dia que muda a sua vida, é o quanto você mantém ao longo dos dias. Porque constância constrói aquilo que intensidade nunca consegue sustentar.